Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você se deparou com um problema tão grande, mas tão cansativo de lidar com ele, que você pensou em assistir por horas, assim, sem parar, o seu desenho favorito, só pra poder esquecer um pouquinho o mundo lá fora. Eu tenho certeza mesmo, assim, que numa terça-feira aleatória você se deparou com um dia tão cansativo, chuva, trânsito, cansaço, 2 horas de sono, que a única bebida que ia te confortar naquele momento seria um copo de achocolatado que a sua mãe preparava pra você dormir quando você era criança. Sério. Eu acho que todo ser humano já passou por isso alguma vez na vida. Acho que a gente só sabe lidar com os problemas quando a gente sente saudade do passado. Então, se você, assim como eu, também sente tanta falta do passado e também se conforta tanto assim com nossos itens de criança, esse episódio é pra você. Então, oi, aqui é a Kai, esse é o Atenda Quando Quiser e que bom que você me atendeu. Hoje, pela primeira vez em vídeo, e a nossa conversa hoje vai ser sobre o porquê revisitar o passado é tão reconfortante pra gente. Bem, gente, então pra gente começar a conversar sobre esse assunto, eu gostaria de dar nome às coisas. Então eu gostaria de nomear esse sentimento de uma forma bem tranquila, nada complexo, porque a gente já tá muito familiarizado com o nome desse sentimento. Inclusive, acho que vocês já devem saber qual é a palavra. Mas esse sentimento nada mais é do que nostalgia. Então, a palavra nostalgia, ela vem de nostalgos, uma palavra grega criada para poder nomear a saudade de casa. Nostos significa retorno ao lar e algos significa dor. Mas ao contrário da etimologia da palavra, a nostalgia não necessariamente ela é um sentimento ruim. Muito pelo contrário. Eu acho que a nostalgia justamente é um sentimento bonito. É um sentimento... Exatamente, é um sentimento bonito. Porque a gente consegue entender que aquela tristeza é necessária e que ela é confortável pra gente de alguma forma, sabe? Bem, eu não encontrei palavra nenhuma no português pra demonstrar exatamente o que eu quero dizer, mas existe uma palavra inglesa que essa palavra é poignancy e ela justamente fala sobre sentir ou ver a beleza em um sentimento e um momento triste. Então, pra mim, a nostalgia é basicamente isso. É um sentimento muito bonito, talvez um pouco desconfortável, porque a gente sabe que a nostalgia retorna pra um lugar onde não existe mais, mas é confortável e é bonito de se lembrar. E é por isso que é um sentimento tão bom. E esse sentimento conforta a gente por quê? Porque o nosso passado, a gente já sabe o que aconteceu nele, logicamente. A gente sabe quais foram as soluções que a gente deu para os nossos problemas e a gente sabe onde foi confortável, quando foi confortável e qual foi a melhor época da sua vida para trás. A gente sabe tudo isso já, porque a gente já viveu tudo isso, afinal de contas. Então, é por isso que a nostalgia, ela traz tanto conforto pra gente. Quer um exemplo? Vamos lá. A sua infância, ela não foi a melhor infância do mundo. Quer dizer, você pode até achar que foi a melhor infância do mundo, e isso, nossa, perfeito. Eu também acho que a minha foi. Mas, assim, ela teve inúmeros problemas, assim como a infância de todo mundo. Assim como a vida de todo mundo. A vida não é 100% perfeita, mas enfim. Mas você sabia que o seu desenho favorito estaria ali, todas as manhãs de todos os domingos, enfeitando a sua alegria, assim, com um pãozinho na chapa que o seu avô preparava pra você com tanto amor e tanto carinho, sabe? Então, assim, você sabe que a sua infância foi confortável por esses momentos. A sua adolescência pode ter sido cheia de drama, pode ter sido, assim, uma completa loucura. Mas você sabe o que você sentiu ao ouvir pela primeira vez a música que fez você virar fã do seu artista favorito. E ela esteve ali durante toda a sua adolescência, te mantendo confortável até que você enjoasse do refrão. Então, é isso que eu quero dizer. A nostalgia, ela conforta a gente justamente porque a gente já sabe o que espera. E é por isso que o futuro se torna o nosso vilão. Porque diferente dos seus problemas futuros, a diferença dos seus problemas futuros e dos seus problemas passados é que os passados você olha e já até ri de algum deles. Porque você já sabe qual foi a solução e você já sabe se a solução foi difícil, se a solução foi a coisa mais besta do mundo. Mas os problemas futuros não. E é por isso que a gente
tende a se esconder tanto no passado com medo do futuro. Então, a nossa memória, ela vai sempre fazer esse papel de enxergar o nosso passado de uma maneira mais romântica, eu diria, sabe? De uma forma um pouco mais limpa. A gente sempre tende a se lembrar dos melhores momentos. E assim como no episódio passado eu trouxe a música da Olivia Rodrigo, hoje eu trarei um filme para exemplificar sobre o que eu estou falando. Então, é um filme um pouco antigo, de 2004. Ele é protagonizado pelo Jim Carrey e pela Winslet. Eu esqueci o primeiro nome dela, mas pela Winslet. E o filme em questão é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Esse filme vai contar pra gente a história da Clementine e do Joel juntos. Resumidamente, eles eram um casal um pouco conturbado e por algumas questões que não ficam claras no filme, eles acabaram terminando. E a Clementine, que é sempre apresentada como uma personagem de impulsivas decisões, ela decide apagar o Joel na clínica Lacuna. E o Joel, quando descobre isso, ele decide fazer o mesmo com ela, apagar ela completamente a memória dele. Só que durante o filme a gente percebe que ele não quer mais apagar a memória dele. E, enfim, a gente pode pensar que foi porque ele se apaixonou de novo pela memória dela. A gente pode pensar que foi porque ele achou que ele estava agindo com muita impulsividade e estava justamente fazendo o que ele tanto reclamava nela. Mas eu, particularmente, gosto de enxergar que ele justamente reviveu o lado bom da memória e se apegou àquilo. As nossas memórias são tudo de mais importante que nós temos. E eu acho que foi exatamente isso que ele percebeu. Ele percebeu que ele estava se livrando de tudo que o confortava. Ele não queria apagar o furacão que a Clementine foi na vida dele. Ele queria apagar tudo aquilo que causou o fim. Bem, e aí, diante do filme, eu acho que esse episódio pode se dividir em 2 pontos. Primeiro, vale a pena apagar todas as suas boas memórias por conta de 5 minutos ruins que aquelas memórias têm? Mas e quando a gente busca tanto conforto no passado e esquece de olhar para o futuro? Será que a sua vida realmente foi tão boa no passado? Ou a sua memória só busca o seu passado justamente para que você não apague ou não queira esquecer o seu conforto? Bem, vamos falar então um pouquinho primeiro sobre a primeira reflexão, né? Sobre... será que vale a pena mesmo apagar toda a memória mais maravilhosa possível da nossa cabeça porque os últimos 5 minutos foram ruins? Bem, falando um pouquinho sobre a minha vida, em 2022 eu tava no meu 9º ano, né? O último ano do ensino fundamental. E eu tive uma das piores experiências possível. Mas, enfim, questões extremamente pessoais. Eu acho que tem a ver um pouco com não me sentir... me sentir completamente deslocada, ou então talvez com uma ingenuidade que apenas uma garota de 15 anos poderia carregar. Enfim, foi um pouco ruim. Um pouco não, muito ruim. Mas, assim, honestamente, eu realmente gosto muito da ideia de ter uma clínica Lacuna mesmo pra apagar esse ano da minha memória. Só que apagar esse ano da minha memória seria justamente abrir mão de tudo aquilo de mais maravilhoso que aconteceu comigo em 2022 também. Foi o ano em que eu fiz 15 anos de idade, então eu ganhei uma comemoração incrível dos meus pais de presente. Eu fiz amigos incríveis, eu conheci artistas incríveis. Foi o ano em que eu oficialmente virei fã absoluta do Queen. Eu me lembro de ouvir o álbum Innuendo pela primeira vez com lágrimas nos olhos e querer levar aquele álbum até o último dia da minha vida. Eu realmente estive ao lado de pessoas incríveis, embora algumas pessoas justamente tenham feito o meu ano ser um pouco ruim. Mas entende que se eu quisesse apagar aquele ano, eu teria que abrir mão de todas as experiências incríveis e maravilhosas que eu tive contato? Pois é, não vale a pena apagar os últimos 5... Não vale a pena apagar a memória inteira por causa de 5 minutos que foram ruins. Eu não abriria mão de tanta coisa incrível que eu vivi naquele ano por conta de pessoas que tentaram diminuir ou acabar com o meu amor pela minha própria vida. E honestamente, mesmo assim, de verdade,
Hoje, tudo que sobra de bom e de ruim daqueles momentos são memórias. Então, as memórias ruins foram pra terapia e as boas estão dentro do meu coração, num lugar muito seguro, onde jamais ninguém vai conseguir acessar. Então, assim, é coisa de aprender a conviver, sabe? Eu acho que momentos ruins, até os momentos ruins da vida, a gente deveria utilizar como conforto. Porque se a gente conseguiu sair dos momentos ruins que a gente teve no passado, eu acho que a gente consegue sair dos momentos ruins que a gente se encontra no momento. Então, mas e quando a gente foca tanto no passado que a gente esquece de olhar um pouco pra frente? Sei lá, quando a gente busca tanto conforto assim no passado que a gente simplesmente não consegue abrir os olhos pro futuro. Tá, eu vou usar um exemplo de novo pra gente tentar refletir um pouco mais sobre essa situação. A minha infância foi uma infância muito feliz. Eu me orgulho muito da minha infância, tá? Eu era uma criança muito criativa, então definitivamente o que não me faltou foi criatividade pra ser feliz na minha infância. Eu brincava de tudo que se pode imaginar. Eu era uma criança que corria, que cantava, que pulava, que dançava, que montava bloco, que jogava bola, que não tava nem aí pra nada. Eu andava de skate, estava pipa. Foi uma infância muito feliz, de fato. Eu adorava ir pra casa da minha avó, passar um tempo com ela e com os meus primos. Eu adorava sair pra brincar na rua. A minha vizinha era a minha melhor amiga. Então, assim, definitivamente eu não tenho mesmo do que reclamar. Foi uma infância muito feliz. As minhas memórias, elas são muito felizes da minha infância. Mas, se eu só olhasse pra minha infância, seria como eu fechar os meus olhos e simplesmente ignorar todas as coisas boas que aconteceram pra mim depois que eu saí da minha infância. E poxa, eu ainda ouço as músicas de Soy Luna, eu ainda assisto os episódios de Turma da Mônica, eu ainda leio algumas HQs do Homem-Aranha, então, sabe? Só que agora parece tudo muito mais gostoso de se consumir, porque agora eu consigo cantar as músicas de Soy Luna com um espanhol muito mais bonito do que eu cantava com 7, 8 anos de idade. Eu consigo enxergar um ponto de graça que tem nos episódios de Turma da Mônica que com 7, 8 anos de idade eu não ia conseguir enxergar. E pra mim agora as histórias de super-heróis são muito mais emocionantes do que era quando eu era menor. O ponto que eu quero trazer com isso é que você não precisa esquecer a sua infância, você não precisa esquecer o seu ponto de conforto, você não precisa não sentir nostalgia. Basta você não querer se esconder atrás do seu passado. Você não precisa se esconder lá toda vez que alguma coisa der errado, porque as coisas vão dar errado, a vida é assim. Mas o que você precisa entender é que você não pode se esconder lá pra sempre. Bem, eu acho que eu consegui finalizar o episódio. Acho que eu consegui mostrar todas as partes dessa reflexão que eu tive. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Mas antes de você ir, eu quero deixar um rápido momento de avisos aqui. No primeiro episódio eu não fiz, mas hoje eu vou fazer porque eu preciso agradecer vocês pela ótima recepção e pelo carinho que vocês tiveram pelo primeiro episódio. Sério, eu fiquei genuinamente muito feliz mesmo que vocês tenham gostado do primeiro episódio. E agora, eu não vou postar mais só no Spotify, né? Eu postei o primeiro episódio só no Spotify porque eu tive um pequeno problema pra trazer essa versão de vídeo pra vocês. E agora que eu tenho a versão de vídeo, eu vou trazer no YouTube também. Então, aqui embaixo na descrição do Spotify, eu vou deixar o link do YouTube, vou deixar o link do Instagram e vou deixar o link do TikTok da Atenda Quando Quiser. E seria muito importante pra mim que vocês fossem lá, seguissem, acompanhassem, comentassem um pouquinho, compartilhassem também nas redes sociais de vocês o que vocês acharam sobre o podcast, compartilhar também esse episódio. Podem comentar aqui embaixo sugestões de temas que vocês gostariam que eu trouxesse pra cá também. Ou então simplesmente o que vocês acharam do episódio e eu vou ficar muito feliz mesmo de ouvir vocês. Eu agradeço mais uma vez o carinho. Mais uma última coisa. Avaliem um podcast no Spotify. É muito importante essa pontuação, porque daí significa que se você gostou, outra pessoa pode acabar gostando também, porque ela escuta coisinhas parecidas, sabe? Então, agora é isso. Finalizamos o episódio aqui. Muito obrigada mais uma vez. Eu adorei bater esse papo aqui com você. E, enfim, sério, muito obrigada mais uma vez. E esse é o Atenda Quando Quiser. Tchau, tchau. Até o próximo.